Bom, pessoal, eu estou aqui de novo para falar para vocês sobre livros da vida, livros que têm influenciado a minha vida. E hoje eu vou falar de um pequeno livro, um pequeno texto que eu considero tremendamente influente na minha vida como pastor e ministro. Não se trata, no entanto, de um texto que está configurado entre os clássicos da espiritualidade, não é um texto que foi escrito por um cristão, e não é um texto sobre a fé cristã em si. Trata-se deste livro O Homem que Plantava Árvores. Essa é a edição em inglês que eu ganhei de uma amiga chamada Carolina Shaver, quando eu estava iniciando o meu ministério de plantar igreja. Posteriormente eu consegui comprá-lo na edição em português pela Edioro, que foi lançado aqui no Brasil. Segundo me consta, está fora de catálogo, então sinto muito, este é mais um daqueles livros que, se você quiser ler, você vai ter que ou adquirir a edição em inglês, ou então pesquisar em livrarias, em sebos, para conseguir uma cópia deste livro em português. Essa é a história escrita pelo escritor Jean Giono, um escritor francês que escreveu muitos contos que se passam na região da Provença, na França. E este conto em particular é a história de um pastor de ovelhas que vive de maneira retirada no alto das encostas das montanhas, em uma região tremendamente árida, e enquanto ele conduz o seu rebanho de ovelhas, ele decide plantar árvores. E ele faz isso durante um longo período de tempo, incansavelmente, crendo que através desse plantio de árvores, uma mudança poderia acontecer naquela região tão árida e desolada. E esta mudança de fato acontece. Então Jean Giono está narrando essa história como se ele mesmo fosse aquele viajante que de tempos em tempos passa por aquela região e conhece então a obra do pastor Eusiard Bouffier. Ele tem o privilégio de acompanhá-la então durante décadas e de ver a transformação que a obra desse homem faz naquela região. Ele chama essa transformação de uma obra digna de Deus, uma obra de criação, de trazer vida a uma região marcada pela desolação, pelo caos, pela aridez, onde não havia mais vida. O que me chamou a atenção nessa história é a perseverança. Essa é a história de perseverança, de um homem que sozinho planta árvores, a uma média de 100 árvores todos os dias, durante décadas. Como resultado da sua tarefa, como resultado do seu trabalho, aquela região toda é transformada. E o trabalho pastoral é um trabalho muitas vezes ingrato. É um trabalho de semear durante, às vezes, meses ou anos, ou até mesmo décadas na vida de pessoas, de famílias, de casais, na esperança de que essas sementes possam produzir no tempo certo frutos espirituais nessas vidas. Então a lembrança disso, através dessa história, desse conto de Jean Giono, é uma lembrança muito importante para mim, e eu acredito que para todos aqueles que estão engajados no ministério pastoral. Logo no início desse livro, há aqui um parágrafo que diz muito acerca daquilo que é o caráter das pessoas, de como que nós podemos observar uma pessoa que tenha de fato um caráter nobre, um caráter admirável. E essa sentença diz assim: antes de afirmar que um ser humano possui qualidades realmente excepcionais, é necessário acompanhar seus atos ao longo dos anos. Se tais atos são despidos de egoísmo, se são motivados por uma generosidade ímpar, se é absolutamente certo que não visaram a nenhuma recompensa e se, além disso, deixaram marca visível na terra, então, sem sombra de dúvida, trata-se de um tipo inesquecível.
Então esse pequeno conto do Jean Giono, que não tem nada a ver com as escrituras, talvez a única menção aqui, a única aproximação aqui que ele tem é com o fato de que na história o homem é um pastor de ovelhas, que conduz o seu rebanho nessas encostas áridas, enquanto ele faz um outro trabalho, um trabalho de transformação do ambiente onde ele vive, onde ele reside, daquelas encostas áridas, com a finalidade de trazer vida e de trazer alegria para aquela região sombria. Então está aí. Essa é a história, esse é o conto do Jean Giono, o homem que plantava árvores. Eu coloco ele lá no topo daqueles livros que, quando eu penso no meu ministério, quando eu penso numa carreira ministerial a longo prazo, a mensagem de perseverança, a mensagem de altruísmo, a mensagem de dedicação de Jean Giono, a mensagem de uma visão a longo prazo de transformação, ela está presente aqui, e é esse tipo de mensagem que eu quero sempre lembrar a mim mesmo e acolher constantemente no meu coração. Espero que você consiga achar o livro, espero que você consiga ler essa mensagem, que ela seja tão impactante para você como ela foi para mim. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se encontra aqui na próxima semana com mais um Livro da Vida.